E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6x1, também patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair está com uma oferta para novos clientes de até R$200 em apostas grátis, basta entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro. Se você não manja nada de apostas esportivas, mas tem interesse em conhecer, eu te recomendaria a Betfair, vai apostando ali um pouquinho para você entender como é que funciona. Tem um bônus legal aí também, né? Dependendo do valor que você investir, a casa dobra. E caso você conheça esse universo das apostas e utilize outra casa, você está completamente errado, porque a Betfair é a única que efetivamente investe no Cruzeiro. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade para se divertir. Final de semana foi só alegria, Cruzeirão venceu o Vasco por 1-0 no sábado à tarde lá em São Januário, inclusive tinha mais estátua assistindo o jogo do que gente, né? Impressionante. Estádio fechado devido a incidentes em jogo anterior do Vasco. A partida em si foi horrorosa, né? Foi um jogo de pouquíssimas chances criadas, o Cruzeiro não teve uma boa atuação, mas ganhou, né? E tem até essa ironia aí, se a gente pega o recorte dos últimos jogos, os 3 últimos jogos do Cruzeiro, a gente ganhou 2 partidas, né? Do São Paulo sem finalizar a gol, vencemos o Vasco também sem jogar bem, e na partida que nós fomos melhores, né? Contra o Inter, perdemos o gol na cara e acabamos ficando só no empate. Então significa que temos que jogar mal para ganhar? É claro que não, né, galera? A gente tem que tentar sempre jogar bem e conseguir os 3 pontos ao mesmo tempo. Mas se não der para ter as duas coisas, ganhar é mais importante. Até porque nesse Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro fez várias partidas em que jogou melhor e acabou não vencendo. Inclusive na Copa do Brasil, nossa eliminação para o Grêmio acabou sendo muito isso também, né? O Cruzeiro teve muito mais volume, acabou pecando na hora de concluir e tomou um gol lá atrás. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro fechou a rodada 14 em 9º lugar, com 21 pontos conquistados. Nós estamos 3 pontos abaixo do primeiro time no G4, que é o Fluminense, e 10 pontos acima do primeiro time no Z4, que é o Goiás. E isso é espetacular, né? Até considerando que nós acabamos de fazer 2 jogos fora de casa, voltamos aí com 4 pontos. Tá indo muito bem, né? O Cruzeiro tá conseguindo cumprir muito bem o objetivo da temporada, que é ficar ali meio de tabela para cima, né? Entre os 12 primeiros, conforme estabeleceu a diretoria. Mas é claro que se a gente conseguir ficar entre os 8, entre os 6, pô, muito melhor. Teremos agora uma sequência de 2 jogos em casa contra times que estão na parte de baixo da tabela, né? Primeiro a gente enfrenta o Coritiba, que reagiu, ganhou os 2 últimos jogos, então não vai ser fácil. E depois a gente enfrenta o Goiás. E acaba que o Cruzeiro tem como trunfo jogar no Independência, né, onde tem um gramado decente, coisa que não tem no Mineirão, também não teve na Arena do Jacaré, e o Cruzeiro teve muita dificuldade para ser mandante jogando em outros estádios, mas no Independência a gente tem conseguido vencer todas praticamente com o Pepa. E falando nele, o técnico destacou na coletiva após o jogo o bom desempenho do time fora de casa, a forma como o time soube jogar contra um adversário pressionado e o fato do Vasco ter forçado o Rafael Cabral a apenas uma defesa no jogo. Mas também lamentou que o time não tenha aproveitado melhor as chances de contra-ataque. E vamos falar um português claro, né, galera? A criação de oportunidades do time do Cruzeiro, ela tem piorado nas últimas semanas, né? O Cruzeiro começou como um dos times que mais finalizava no campeonato, mas eu diria que nas 4 últimas rodadas a gente piorou bastante nesse quesito. Ainda consegue criar uma chance ou outra, mas desperdiça demais. Então assim, o fato do Cruzeiro estar agora aí nessa metade de cima da tabela tem muito a ver com o desempenho defensivo, porque ofensivamente tá ruim. E nem é que a nossa zaga foi 100% confiável na partida, né? Porque o Vasco realmente só acertou um chute no gol, que o Rafael Cabral fez ali uma boa defesa, mas eles tiveram algumas outras oportunidades, né? Teve aquela bola no comecinho do jogo que o Gabriel Peck chuta cruzado para fora, teve uma chance do Ryan de cabeça que ele subiu absolutamente sozinho na pequena área, não tinha ninguém do Cruzeiro marcando o atacante do Vasco, tem aquele lance confuso no final, depois de uma cobrança de lateral do Léo Pelé, que o Neres não corta, né? Ele acaba desviando a bola para trás e 2 jogadores do Vasco se embananam ali, no final das contas chutam para fora. Então o Cruzeiro tem muita coisa para corrigir e a partida contra o Vasco a gente também perdeu chances claras. Bruno Rodrigues ali na reta final, Matheus Vital teve uma chance que ele tinha um monte de opções e ele tomou a pior decisão possível. Então assim, foi um jogo lá e cá, foi um jogo ruim, as duas equipes jogaram mal e o Cruzeiro
acabou ganhando por um lance específico do melhor jogador do planeta no último final de semana, também conhecido como Felipe Machado, que decidiu a partida marcando o gol da vitória numa bela cobrança de falta no fim do primeiro tempo. Foi o primeiro gol do Machado na temporada, mas em setembro de 2020, contra a Ponte Preta, o Machado fez um gol muito parecido, que foi inclusive o primeiro gol do Machado pelo Cruzeiro, né? Ele que não é propriamente um artilheiro, um jogador de fazer muitos gols, mas tem algum destaque nas cobranças de bola parada, em que ele erra muitas, é verdade, mas ele consegue também dar algumas assistências, né? Nesse Campeonato Brasileiro já tem 3 assistências e agora conseguiu fazer um golzinho, e um gol muito importante, né? Um gol de 3 pontos e profetizado por Gilberto, né? Como mostrou ali o vídeo de bastidores do Cruzeiro, o Gilberto dá no gol e não sei o que e tudo mais, vai fazer. Alguém até falou assim, 1-0 nós. E não é que foi mesmo. E times como o Cruzeiro, né, que tem aí limitações orçamentárias, que não conseguem ter os melhores jogadores possíveis, tem que ter uma atenção muito especial para a bola parada, né? A gente tem que conseguir fazer das bolas paradas uma arma. Acho que nessa temporada tá devendo um pouco a questão dos gols de escanteio, por exemplo. A gente pode e precisa melhorar nesse sentido, mas dessa vez uma cobrança de falta direta foi o que nos trouxe esses 3 pontos valiosíssimos, né? Porque o Vasco é um dos adversários diretos nessa luta do Cruzeiro contra o rebaixamento, que é o nosso primeiro objetivo na temporada. E um jogador que merece destaque pela atuação contra o Vasco é Matheus Jussa, que vem se firmando como titular ali na função de um primeiro volante, muitas vezes jogando como um terceiro zagueiro. Ele se destacou por boas coberturas e nos últimos 3 jogos em que foi titular, o Cruzeiro não tomou gol. E um dado interessante sobre o Matheus Jussa é que ele completou contra o Vasco a 10ª partida como atleta do Cruzeiro, tá? São poucos jogos realmente, né? Em 5 ele foi titular, em 5 partidas ele veio do banco. Enquanto esteve em campo com o Matheus Jussa, o Cruzeiro só tomou 2 gols. Um foi o gol de falta do Hulk no clássico do Brasileiro, né, que o Rafael Cabral falhou feio, e outro foi um gol do Democrata, numa cobrança de falta também, cruzamento na área, passou por todo mundo, o zagueiro deles fez o gol, que foi lá naquele jogo em Cariacica, ainda no Campeonato Mineiro. Então a gente fala muito do Neres, né, quando o Neres está em campo o Cruzeiro toma pouco gol, o Jussa também entra um pouco nessa. E quando a gente olha para as estatísticas do Matheus Jussa, não é um jogador que tem assim um grande destaque em recuperação de bola, não é um passador excepcional, mas é um cara que tem conseguido jogar muito bem de forma coletiva para o time e é um cara que ajuda muito a dar mais segurança para os zagueiros, porque muitas vezes ele aparece como uma opção de passe e é isso que muitas vezes os 2 zagueiros, o goleiro, os laterais precisam, né, de um jogador que aparece, serve como um apoio ali para fazer uma tabela, para tirar da pressão, e o Cruzeiro conseguiu fazer isso bem contra o Vasco. Nesse momento, acho que o Matheus Jussa tem superado as expectativas justamente por isso, né, por ser um cara que faz o simples, que joga para o time, que não tem brilhado, mas nesse último jogo contra o Vasco, por exemplo, as coberturas que ele fez a Neres e Castan, até por ser um jogador um pouco mais rápido que eles, foi muito importante, né? Porque às vezes o Vasco achava uma bola boa nas costas da zaga e o Matheus Jussa estava ali, fazia o simples, um corte para lateral, às vezes só recuava a bola para o Rafael Cabral, e era isso, né? Você conseguia matar a jogada no início, e muitas vezes a gente olha para times históricos do Cruzeiro, né? O Augusto Recife era um craque, gente? É claro que não era, mas era um jogador extremamente útil para aquele time funcionar. Não estou dizendo que o Matheus Jussa vai fazer a mesma coisa, mas pode ser, né? A gente tinha o Richard, que era um jogador que chegou com desconfiança e acabou jogando muito bem na sua curta passagem de 6 jogos pelo Cruzeiro, e hoje o Jussa parece um cara que pode cumprir o papel, né? Ainda que não seja tecnicamente tão bom, mas é um cara que sabe ser volante, sabe ser zagueiro e tem se esforçado muito em campo, né? Feito simples, um arrozinho com feijão, e é tudo que a gente precisa. Com ele em campo, o Cruzeiro tem sido mais seguro. Indo para as negociações, o Cruzeiro finalmente oficializou o retorno de Lucas Silva ao clube. O volante de 30 anos chega para sua 3ª passagem na Toca da Raposa e assinou contrato até o fim de 2024. Na atual temporada, ele jogou 11 partidas pelo Grêmio, a última delas no dia 27 de maio. O Lucas foi relacionado para outras partidas, não jogou por opção da comissão técnica mesmo, imagino que já estará disponível para fazer sua estreia contra o Coritiba. Como titular do time? Acho que não, acho que o Lucas chega, né, para disputar a posição, assim como qualquer outro. Dos contratados, quem provavelmente começa jogando essa partida contra o Coxa é o Elibelton Palacios, até porque o William tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso. Um detalhe irrelevante, mas que eu gosto pelo menos, é a questão
da numeração, né? O Lucas Silva, que vai jogar mais uma vez com a camisa 16, que era utilizada pelo lateral esquerdo Kaique, que inclusive fez a sua estreia no Campeonato Brasileiro no sábado e teve uma atuação bem correta ali contra o Vasco. O Kaique liberou a camisa 16 para o Lucas Silva, o número que ele utilizou nas duas passagens anteriores, e o Kaique agora vai jogar com a camisa 14. Tomara que o Lucas Silva tenha uma boa passagem pelo Cruzeiro, que seja tão vitorioso como foi das últimas, né? Na primeira passagem, 2 títulos brasileiros, na segunda, 2 Copas do Brasil. Quem sabe agora ele não consiga angariar mais alguns grandes títulos aí pelo Cruzeiro. Nessa temporada, convenhamos que é bem improvável que o Cruzeiro seja campeão de algo, mas ano que vem tamo aí. E eu gostaria até de fazer uma pergunta para vocês, se vocês querem que faça vídeo desse tipo de olheiro, né, que eu faço com lances dos jogadores sobre o Lucas Silva, porque o Lucas é um jogador que todo cruzeirense que acompanha futebol nos últimos 10 anos conhece bastante. Eu não sei se há necessidade, mas se vocês quiserem eu posso fazer também. Deixa aí nos comentários o que você acha. O próximo a ser oficializado deve ser Arthur Gomes, o ponta de 25 anos que pertence ao Sporting de Portugal, está sendo adquirido por 3 milhões de euros, segundo o jornal A Bola. Na última temporada foram 42 jogos com 5 gols e 4 assistências. Eu fiz um vídeo ontem sobre o Arthur Gomes bem detalhado, mostrando o histórico de carreira dele a cada temporada, lances dele também com a camisa do Sporting, do Estoril, do Santos. Então se você não assistiu esse vídeo e tiver uma curiosidade para conhecer mais o Arthur Gomes, assiste aí que eu acho que vale a pena. E a partir do que o Arthur mostrou em sua carreira até o momento, né, já é um jogador de 25 anos, eu realmente não consigo entender o Cruzeiro fazer um investimento desse tamanho num jogador que tem números e características de jogo muito parecidas com a do Wesley, né? Inclusive, quando o Wesley chegou ao Cruzeiro, a temporada com mais gols na vida dele tinha sido 5 gols. E o Arthur Gomes, exatamente, a temporada mais artilheira dele teve 5 gols também. Eu acho isso muito pouco para um atacante, especialmente pagando 3 milhões de euros nele. Ah, Emerson, mas vai ser parcelado em 580 prestações. Não importa, 3 milhões de euros continua sendo 3 milhões de euros, né? 16 milhões de reais aproximadamente. É dinheiro pra burro. E a minha crítica principal não é ao Arthur Gomes, tá? O Arthur Gomes tá fazendo o serviço dele. Eu tenho certeza que vindo pro Cruzeiro ele vai querer fazer 500 gols na temporada, vai sempre dar o seu melhor e eu vou torcer muito por ele se realmente for oficializado como jogador do clube. A minha crítica é ao departamento de scout do Cruzeiro, porque é muita falta de criatividade você buscar um jogador que nunca teve um desempenho realmente destacável. E eu não tô falando de uma temporada, eu tô falando da carreira dele, gente. O Arthur Gomes jogou o Campeonato Brasileiro 2017, 2018, 19, 20, 21. Aí foi para Portugal, né? Jogou aí 2 anos em Portugal. No Estoril ele não teve um desempenho espetacular, mas aí o Sporting foi lá e pagou 3 milhões de euros nele. Por quê? Pro Sporting pagar 3 milhões de euros num jogador é suave, é tranquilo, é uma aposta. Ele foi contratado para ser reserva. Quando o Cruzeiro paga 3 milhões de euros num cara, ele tem que chegar com outra pressão, com outra responsa. Eu acho que não precisava explicar esse tipo de coisa, mas parece que precisa, porque tem gente que não entende. A partir do momento que o Arthur Gomes vier pro Cruzeiro, eu torço demais por ele, apoio, não vou ficar pegando no pé do jogador, muito menos cobrando a questão do valor. Vocês me veem pegando no pé do Wesley? Não, por quê? Eu reclamei da contratação do Wesley antes dele chegar, porque você tem que ter mais critério antes de fazer o investimento. A partir do momento que comprou, aí o cara é seu, irmão, é tipo da sua família. Não é compra, ver o que ele rende e depois a gente analisa. Tem a análise posterior também do desempenho, mas você tem que pensar muito bem e avaliar se vale a pena empenhar essa grana toda na contratação de um jogador que é um coadjuvante, tá? Se o Arthur Gomes vier, vou torcer por ele, para que ele jogue no Cruzeiro, o que nunca jogou em outro clube, que ele renda muito mais do que o esperado. E por fim, Matheus Pereira. Segundo a apuração do Samuel Venâncio, o Cruzeiro já fez uma proposta bem significativa de salário ao jogador, que seria emprestado pelo Al Hilal. No entanto, Matheus Pereira teria que abrir mão de parte do que ganha atualmente, porque o clube árabe não vai completar o salário. E usando informações do próprio Samuel Venâncio, né, o Matheus Pereira recebe hoje o salário limpo, né, descontando impostos, algo entre 4 milhões e 4 milhões e meio de dólares por temporada.
tá? E aí fazendo uma conversão de 4 milhões, né, que seria o cenário menos traumático, digamos assim, isso aí vai dar quase 20 milhões de reais, dividindo por 12, até porque 13º não é um direito universal, né, é um direito trabalhista no Brasil, dividindo o valor por 12 daria ali aproximadamente 1.600.000 reais por mês limpo, sem impostos. E eu tô falando isso considerando a cotação da moeda hoje, né, e é por isso que quando a gente olha para as notícias, tem tanto desencontro de informação, né? Teve gente falando que o Matheus ganha 2,5 milhões de reais por mês, teve gente falando que beira 4 milhões de reais. Acho que tem essas duas variáveis, a questão da cotação da moeda do dia e a questão dos impostos também, né? Porque o jogador recebe limpo, mas o clube tem que pagar com os impostos. Então, pro Matheus vir pro Cruzeiro, ele realmente tem que querer muito vir, porque ele vai ter que abrir mão de grana. E é um tipo de coisa que acontece de vez em quando no futebol, mas acho que nem dá pra gente exigir tanto assim, né? Afinal, o atleta assinou um contrato para receber um valor determinado durante aquele período. O vínculo do Matheus lá na Arábia vai até 2026. Então, assim, se ele não quiser abrir mão de nenhum centavo, é direito dele. E lembremos de outro detalhe. Há 2 anos atrás, o Matheus Pereira era um jogador de destaque na Premier League, né? Ele foi para a Arábia justamente depois de jogar bem no West Brom. O time foi rebaixado, mas era um jogador que outros clubes até da Inglaterra tinham interesse na sua contratação. Ele foi para lá porque o salário ofertado pelos árabes é muito alto até para os padrões europeus. Então, nesse momento, é possível que apareça algum clube da Europa interessado no jogador. E se isso acontecer, talvez ele não venha e tá tudo certo, tá? Não é, ele é mercenário. Não, ele não é mercenário, ele é um profissional e ele tem o direito de fazer a escolha, né, a partir das opções que ele tiver para onde ele vai jogar. Se vier pro Cruzeiro, eu vou ficar muito feliz, porque acho que tecnicamente é um jogador que elevaria bastante o nível do Cruzeiro. Eu penso no Matheus como um cara para jogar na função do Matheus Vital, né? E o Matheus Vital é um jogador que produz muito pouco. Acho que o Matheus conseguiria ajudar e melhorar bastante o time do Cruzeiro. Mas assim, não vamos ficar criando expectativa demais, tá? Calma, tranquilo, vamos esperar o que acontece. Até porque a janela de transferências europeia tá começando agora, a janela vai até o final do mês que vem, a janela brasileira vai até o início do próximo mês, né? Então o Matheus Pereira vai ter que tomar essa decisão se vem pro Cruzeiro ou não nas próximas semanas. O Cruzeiro tá fazendo um esforço, quer contar com o atleta. Aquela questão do prazo do empréstimo, né? Se seria 1 ano ou 1 ano e meio, parece que não é um empecilho. O Cruzeiro topa em qualquer um dos 2 cenários contar com o jogador, mas a gente tem que aguardar, tá? Não adianta querer apressar as coisas, tem que vir de qualquer jeito, não é assim não. Matheus Pereira não deve nada pro Cruzeiro, se der pra ele voltar agora, ótimo. Se não for possível, talvez ele volte mais pra frente também, né? Já que ele tem essa vontade de jogar no Cruzeiro. Ainda é um jogador jovem, 27 anos, tem muita lenha pra queimar na carreira, mas não cria expectativa demasiada que o cara tá chegando, porque a expectativa pode gerar frustração, tá? Fica de boa, vamos aproveitar o momento do nosso time aí, de 7 pontos nos últimos 9 possíveis, apoiar muito o Cruzeiro pra vencer o Coritiba, e se o Matheus Pereira vier, é festa, porque é um jogador que tem tudo pra ajudar muito o Cruzeiro, ainda que esteja há alguns anos no mundo árabe. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!